Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Gustavo Felizardo e hoje é a nossa primeira aula, nessa aula remota, essa aula de vídeo aqui. Primeiro eu quero falar que eu estou cheio de saudade de vocês, daquela nossa alegria, da nossa brincadeira e das nossas rotinas em sala de aula, ok? Mas não podemos estar juntos nesse momento, espero em breve reencontrá-los, tá bom? Não podemos deixar de estudar, não podemos deixar de aprender novos conteúdos, porque as nossas provas estão chegando, ok? Então, para isso, eu gravei um conteúdo muito importante, preparei um conteúdo muito importante pra gente nesse momento, ok? E eu quero que você preste atenção aí, tô aqui ó, no meu programa de Frente com Gustavo, brincadeira. Programa aqui o canal daqui do curso. E a gente vai ser uma ferramenta que a gente vai ter que aprender aí, tanto eu gravando aqui, quanto você aí ouvindo na sua casa. Beleza? Então hoje eu quero falar com vocês sobre interpretação de texto. Aqui eu tenho a família Simpson, olha só que legal, todo mundo prestando atenção na aula, até o gatinho prestando atenção na aula, temos pipoquinha e um suquinho. Você também aí na sua casa pode ficar sentadinho para ouvir aqui o tio Gustavo, beleza? Vamos que vamos. Interpretação de texto, galera. Tem gente que acha, nesse meu tempo que dou aula, tem gente que acha que interpretação de texto é um dom divino. Que você vai sentar na sua prova e você vai receber o dom da interpretação de texto, ou que interpretação de texto não precisa ser estudado, é um conteúdo que não se estuda. São 2 questões numa prova e o resto que eu preciso estudar. A gramática eu preciso estudar. A interpretação de texto já é uma questão de sorte. Não é bem assim, ok? Interpretação textual precisa ser treinado em casa, precisa ser treinado pelos alunos, tá ok? Então nesse vídeo aqui, a gente vai conversar um pouco sobre o que é texto, conversar sobre como eu posso ter uma interpretação de texto mais assertiva. Tranquilo? Então fica de olho aí. Primeira coisa... não tem o meu controle aqui? Primeira coisa... eu quero falar com você sobre a sua prova. A prova do Colégio Militar, a prova do Pedro II. Se liga, 88,7% das questões da prova do Colégio Militar e Pedro II cobram interpretação de texto. Falou? A prova do Colégio Militar de 2019, ou seja, a prova do ano passado, a prova que você poderia ter feito se nascesse um ano antes, ou que muitos de vocês fizeram também, né? A prova de 2019 como teste ou não, e essa prova agora estão tentando e vão passar, amém, nessa prova de 2020. A prova do Colégio Militar em 2019, ano passado, cobrou 20 questões. A prova do Colégio Militar você sempre vai encontrar 20 questões de língua portuguesa, tá bom? O edital pode mudar? Pode mudar, mas o comum até hoje é apresentar 20 questões. Dessas 20 questões de língua portuguesa, 17 questões eram de interpretação textual. Então tu vai ficar dando mole aí, achando que interpretação textual é o dom? Não! Você vai ficar aí de bobeira na tua casa achando que tu vai dar sorte de encontrar o texto lá da turminha da Mônica? Facinho? Não, você vai encontrar um texto bem cabeludo, um texto bem complicado e você vai precisar de algumas técnicas para fazer essa questão. Então você não pode dar mole, você não pode ficar bizonho, você não pode ficar lá pensando na moda bezerra, comendo o teu chocolate que tu leva, o teu fandangos que tu leva, aquela cesta básica que tu leva pra prova. Não tem que ficar de olho. Porque de 20, 17 eram questões de interpretação textual. A tua prova de língua portuguesa é interpretação textual. Então fica ligado aí que não vai ser a gramática que vai te salvar nessa hora, mas sim a tua capacidade de interpretação. Vamos lá? E eu vou falar no próximo vídeo, anota já aí, né? Comenta teu nome nos comentários aí, faz um sucesso nesse vídeo aí pra bombar, porque eu quero ficar famoso. A minha meta é ficar famoso, ok? Tem o meu programa na Rede Globo e eu conto com você. Então comenta, compartilha esse vídeo, passa pros teus colegas e chama pro Supermódulo. Outra coisa, vamos lá. Aqui, essa aqui é a foto da tua prova, tá? Só botei ela assim. Lembra do cartão resposta que a gente tem que preencher? Seus cartões estão comigo. A prova de... cadê? A cortina bem demorada, né? A prova do Pedro II de 2019, ou seja, se tu tivesse nascido um ano atrás, você ia fazer essa prova. Muitos também fizeram. São
10 questões de língua portuguesa. Das 10 questões, 9 cobravam interpretação de texto. A prova aqui do Pedro II. Então, meu filho, o que vai te assegurar essa tua aprovação, na fé do pai o inimigo cai, é a tua interpretação. Então, atenção nesse conteúdo, beleza? Não fica achando que a interpretação, as questões de interpretação, são aquelas questões para esquentando, né? O aluno fala, em questão de interpretação, vai me esquentando para já de gramática, vai me preparando, professor. Não pensa nisso não, fica ligado. Vamos lá. Você sabia, vamos conversar agora sobre essa questão de texto, o que é texto, meu Deus do céu, como eu vou poder interpretar essas desgraçadas dessas questões, mas ela vai ser a tua amiga, se você prestar atenção nessa aula. Você sabia que é possível criar um texto sem palavras? Ih, aí já complica nossos pré-conhecimentos. Ok? A gente já fica assim, ué, mas texto sem palavra é possível? É possível, eu vou te mostrar que é possível. Vamos ler aqui. Estamos acostumados a entender um texto como um conjunto de palavras, como textos presentes em livros, revistas, jornais, mas uma imagem e até mesmo um gesto, entre outras manifestações visuais, também são textos. Então aí já começa quebrando a nossa visão sobre o quê? Sobre o que é texto. Que você acha que texto é aquela Bíblia Sagrada de 25 mil páginas. Ou aquelas leis, né? Qual é o nome? Vedmeco, não sei como fala. De quem estuda direito. Não é só texto. Por exemplo, estou eu lá, como acontece sempre. Estou eu ao quadro, escrevendo, blá, 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 e um aluno, não é o aluno aqui do supermódulo sexto, não é mesmo. É um aluno lá do outro estado. Elas vão passando no banheiro. Ou então tá conversando, né? Aquela coisa que não acontece em turmas de sexto ano. Não é. Aquela conversa, e voa, livro, e voa. Não, aqui, graças a Deus, nada disso acontece. E aí o professor tá escrevendo, passa o banheiro, tá perturbando, o professor faz assim pra você, ó. Você já entendeu que é pra ficar quieto. Ou vai voar uma canetinha nos seus peitos, no seu tronco. Sim ou não? Então, eu posso passar uma mensagem por um gesto? Sim. E vai ser um texto? Sim também. Caramba, como é que é isso, meu pai do céu? Olha só. Observe essa imagem aqui. Shazam! Tchum. Temos aqui essa linda boquinha com esse dedo aqui, mandando uma coisa que a gente faz sempre. Que isso aqui? Um galo cantando. Acorda, sexto ano. Não corta, você não deixa. Que é isso aqui? Tá falando pra Lisa. A Lisa tá aqui conversando uma batalha aqui, meu Deus do céu. E Deus chama todo mundo pra ajudar. E aquele sexto ano, quando vocês voltam do intervalo, né? Volta naquela alegria de ter uma aula comigo. E eu vou falar sinceramente, eu estou morrendo de saudade disso. Sério mesmo. Então lá. O que isso significa? Você consegue compreender alguma mensagem com isso aqui? Tem como ou não? Vamos ver. Claro que tem um sentido. Qual é o sentido disso aqui? Cala a boca! Ou seja, fica quieto, alunos. Fiquem quietinhos. E essa daqui, peraí, que essa daqui é boa. Se tu tá lá no futebol, tu é o Neymar, que tu caiu. Aconteceu isso aqui, o cartão vermelho. O que isso significa? Qual é a mensagem que está sendo passada? Hein? Existe um entendimento coletivo sobre esse gesto aqui, do cartão vermelho? Claro que sim. Expulso do jogo. E aqui da bola? Claro que sim. Faça silêncio. Agora não é o momento de falar. Então existe uma mensagem sendo transmitida. Olha aqui. Observe, as duas imagens constituem um texto. Por quê? Porque transmitem uma mensagem. Falou? Então tem uma mensagem sendo transmitida. Eu, quando tinha a idade de vocês, também gostava muito de falar. Gostava muito de conversar, de gritar, não é verdade? E aí minha mãe tinha um texto, uma linguagem, um gesto, que era muito fácil para mim. Vou dar um exemplo. A visita chegava lá. Chegou a visita, né? E aí eu tava na sala jogando videogame. Eu e meu irmão jogando videogame. E aí a minha mãe fazia assim, ó. Isso era o texto que ela estava falando aqui. Desliga o videogame e mete o pé pro quarto. Era um texto que a gente conhecia, uma mensagem que a gente conhecia. Ou então a minha mãe só fazia assim com o olhinho, ó.
pro canto, ó. Dá um zoom aqui. Dá pra dar zoom? Dá um zoom aqui no meu olho aqui, ó. Na minha face. Foi? Ela só fazia assim com o olho, ó. Botava ele pro cantinho, ó. E a gente já entendia que gesto era aquele. Sabe qual era aquele gesto? Mete o pé, vaza, rala, vai pro teu quarto. Entendeu? Então, olha só. Gestos. Voltando aqui no slide. É pra cá, né? Calma aí. Imagens e até mesmo um gesto, entre outras manifestações visuais, também são textos. Tranquilo? Então vamos lá. Afinal, o que é texto? Texto é uma ocorrência linguística de sentido completo, dotada de algumas características que permitem que se estabeleça uma comunicação. Então eu estou interessado na comunicação, ok? O texto não é algo, não é só aquele que a gente conhece, um texto verbal com palavras. O texto é qualquer manifestação que estabeleça comunicação, ok? Entre quem o está produzindo e quem está recebendo a mensagem por ele transmitidas. Não só palavras compõem o texto. Então, o texto não vai ser só aquele texto verbal que a gente conhece, eu vou explicar aqui para vocês. Pode ser uma figura, pode ser um gesto. Agora eu te pergunto, por que na tua prova não cai gesto? Óbvio, como é que eu vou colocar um gesto animado numa prova de papel? Não tem como. Por isso que só tem imagens. Aqui, ó. Gestos, tá bom? Gestos, imagens, sons. Gestos, imagens e sons podem constituir um texto, beleza? Então fica ligado aí, porque isso aqui já transforma uma concepção que nós temos sobre o que é texto. De boa na lagoa? E a classificação desse texto. O texto pode ser verbal, ok? Existem textos verbais, os textos verbais, não verbais e híbridos. E o que isso quer dizer? Vamos ver? Os textos verbais são aqueles que fazem uso da linguagem verbal, ou seja, utilizam de palavras faladas ou escritas. Então é aquele texto que a gente está acostumado mesmo, que a gente só achava que só aquilo ali era texto, que só os textos verbais são o dono da cocada, é o dono de tudo. Não, eles também, olha aqui, voltando aqui, os verbais são textos, mas eu também tenho os não verbais e os híbridos, tá bom? Então, os verbais são aqueles textos que a gente está acostumado, ó, no jornal, nos avisos, tá bom? Um quadro da sala de aula, quando eu encho de matéria, você tem que copiar lá. É o quê? Um texto verbal, porque usa de palavras, ok? Palavras escritas ou faladas. Então, lá na tua prova, por exemplo, uma prova de 2015, 2019, você vai pegar a provinha ou o exercício que eu coloco lá no Classroom para vocês, e aí tem uma poesia, ou tem uma crônica, ou tem uma narrativa curta, uma história, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ler a história, ok? Isso aí você lendo, o João, isso é um texto verbal, ok? E aí temos também, importante, como cai na sua prova um texto verbal? Vamos ver? Essa prova aqui foi a prova, se eu não me engano, de 2018 ou 2019. O bicho, nós temos um poema. Um poema é um texto verbal? É um texto verbal. Por quê? Porque faz uso das palavras, ok? Então eu vou ler aqui. O título do poema é O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha, que profundo esse poema, que vai trazer uma reflexão que foi cobrada na questão. Então, como a prova do Pedro II do Colégio Militar pede esse tipo de questão? Vamos ver. Olha o enunciado. Olha aqui. A questão central que o poeta levanta consiste no, vamos lá, abandono de animais de rua. Esse poema aqui, O Bicho, está falando sobre um animal de rua que foi abandonado? Não sei, vamos ver aqui a B. Acúmulo de lixo nas grandes cidades. O texto fala sobre lixo? Fala, mas a temática central dele é essa? Não. C. Consumo de alimentos sem valor nutricional? Será?
D. Desequilíbrio das condições de acesso ao alimento. Opa, interessante. E letra E. Desafio de garantir a saúde por meio de práticas de higiene. Qual é a questão aqui? Aqui o texto está alertando, está trabalhando sobre uma questão do ser humano, ok? Do acesso à alimentação. Uma pessoa que está catando lixo para comer é uma pessoa que não tem acesso, ok? Não tem acesso a uma comidinha da mamãe em casa, não tem acesso a um restaurante, a uma lanchonete, e está comendo do lixo. Então, para alguém comer do lixo, é alguém que não tem acesso, não tem condições. Então, olha só, a letra D. Desequilíbrio das condições de acesso ao alimento. Enquanto muita gente tem muita coisa, tem também uma parte da sociedade que não tem nada. Ok? Então, eu preciso ler o texto com calma. Eu vou colocar no próximo vídeo as dicas, então você tem que assistir. Fica de olho aí. Ok? Assim que cai em prova. Por que eu coloquei esse poema aqui? Atenção, a prova do a prova do Colégio Militar são 20 questões. Em média, a banca coloca 8 textos pra gente na prova. Ok? Então a gente vai ter que ler. É uma prova que vai ter muita leitura. Um texto para 4 questões, outro texto para mais 2, vai alternando. Então a gente vai precisar ler. Eu coloquei esse poema aqui porque é pequeno. Porque eu tenho narrativas, contos que a prova também coloca e são grandes, ok? Então, para colocar no slide, eu coloquei esse aqui menor. Tudo bem? Próximo. Os textos não verbais. Isso aí é legal, eu gosto dos textos não verbais. São aqueles que, para estabelecer a comunicação, não fazem uso de linguagem verbal. Ou seja, não utilizam de palavras, ok? São exemplos desse tipo de texto, imagens, símbolos, gesto, dança, voz, mímica, música e escultura. Então, olha aqui. De novo, eu tenho o gesto de um juiz. Você vai entender se o juiz fizer isso para você em alguma competição, levantar o cartão vermelho ou levantar o cartão amarelo, que é outra coisa diferente, são informações diferentes, é um texto. Falou? Não verbal, por quê? Não precisei falar nada. Não precisa escrever nada para isso. Tudo bem? E aqui? A bicicletinha, a plaquinha da bicicletinha, significa o quê? Que ali é permitido você andar de bicicleta. Então eu tenho uma mensagem passada por uma imagem, eu tenho uma mensagem passando pelo juiz, ou pela juíza aqui no caso. E como que cai em prova? Olha aí, eu tenho essa imagem, tá bom? Que dependendo do contexto, geralmente, um texto não verbal está dentro de um contexto de um texto verbal. Então você vai ter um texto verbal numa questão e na outra você vai ter um texto não verbal que o assunto é parecido. Essa questão aqui, todos esses exemplos são exemplos de provas que vocês vão fazer, tá bom? Eu peguei as provas que já passaram, então é sempre nesse nível, de questão, nesse nível de cobrança. Olha aqui, vamos olhar a imagem. Eu tenho um computador, eu tenho um menino aqui, um personagem um pouco mais velho, o outro menor, um pulando, né? O outro aqui, ó, dá pra ver que ele tá saltando, tem um movimento. Mas o que será que a questão está pedindo? Vamos ver. Era a última questão 20 do Colégio Militar, porque o Colégio Militar coloca 20 questões para você. Sob o texto acima, pode-se afirmar que, vamos lá, a linguagem é mista, sendo indispensável. O que é uma linguagem mista? Vamos ver no próximo slide. Mas não é mista, se a gente ainda nem viu. A informação verbal é predominante, enriquecendo a mensagem transmitida. Eu tenho alguma mensagem verbal, algum texto verbal aqui? Nenhum. Eu só tenho essa imagem aqui maneira. Falou? C. Linguagem não verbal constrói seu significado. O que é um texto não verbal? É aquele texto que não apresenta palavras. Aqui eu tenho palavras? Não. O significado, todo o significado, toda a interpretação é através da imagem. Então, olha só, vamos guardar assim aí no nosso bolso. Meu microfone, como é que é chique esse curso. Esse curso não é brincadeira não, meu filho. Tem microfone, olha só, tem camisa, tem esse negocinho aqui, tem tudo. Tem uma televisão aqui que eu pedi pra desligar porque minha beleza me chama a atenção, entendeu? Então é outra parada.
B. Linguagem verbal tem menos prestígios para compor o seu significado. Será? Linguagem verbal tem um propósito, a linguagem não verbal tem outro propósito. Linguagem não verbal tem menor importância, uma vez que seu significado verbal é marcante. Também não. Qual é a resposta então, professor? Vou marcar C de Cristo. Então vamos lá. Linguagem não verbal constrói seu significado. É isso aqui que está acontecendo. Eu tenho um texto, olha que lindo esse texto maravilhoso, esse cara pulando em cima do outro. E todo o significado está aqui. Beleza? Mas a questão não está te pedindo sobre o significado. Ela está te... A questão é assim, será que esse aluno, a banca está pensando assim, né? Será que esse aluno sabe o que é texto? Será que esse aluno sabe que imagem também pode ser um texto? Isso aí que a banca quer saber. Mas tu estuda no Supermódulo, fulano. Tu estuda comigo, com o professor Gustavo, então tu já tá ligado que texto pode ser verbal e pode ser não verbal. E aí teve um casamento. Tava o verbal lá, casou com o não verbal e quem nasceu? Os textos híbridos ou mistos. Que é isso? São aqueles que misturam a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, usam palavras e imagens, palavras e sons, palavras e gestos. Os tipos mais comuns de textos híbridos são quadrinhos, charges e propaganda. A prova tá cheia, meu filho. Cheia de quadrinhos, cheia da Mônica, da Mafalda. Na tua vida que tu vai encontrar é charge em prova de língua portuguesa. Então olha só. Numa construção de um texto híbrido, tudo é importante. Por exemplo, se eu estivesse lá, um lugar bem distante, na Malásia, se eu estivesse onde for, eu ia conseguir ler, entender o texto verbal? Não, porque lá na Malásia eu não falo a língua deles, não ia entender. Mas a linguagem não verbal eu entenderia? Sim. Olha só, primeiro, se eu estivesse lá na Malásia, eu ia ver que tá todo mundo, tá vendo aqui? Todo mundo junto. Ah, a força, a união, olha que coisa linda, todo mundo junto. Então eu já tô ligado que é uma campanha, que é algo que tá todo mundo junto, que é uma informação que vai precisar da sociedade, de todo mundo junto. Tá vendo aqui? Olha aí, ó, todo mundo rindo. Então é também um sinal de que tá todo mundo feliz. Falou? Eu ia entender também pelo vermelhão que é alguma coisa tem a ver com saúde, tem a ver, sei lá, com algo que é para chamar atenção de perigo, alguma coisa nesse sentido. E o grandão aqui, a cabeçudona aqui, a mulher. Olha a cara dela, como é que ela tá assim? Eu vou tentar fazer, deixa eu ver. Ela tá assim. Foca aqui na minha. Vê se tá. Vem pro Supermódulo, vem. Ó, a cara dela. Tá mais ou menos assim, né? Vou botar aqui mais assim. Ó, vem o Supermódulo, né? Por quê? Porque ela tem que te convencer. Se ela tivesse assim, ó. Tu iria? Não. Ela tem que fazer uma cara bonita, ó. Venha. Então o que tá? Mas você tá no Brasil, você sabe ler. Então vamos misturar a linguagem não verbal com a verbal. Essa corrente precisa de você. Doe sangue. Falou? Então para a construção disso eu fiz o quê? Isso tudo aqui. Eu precisei de tudo. Eita, corona. Eu precisei dessa mulher. Eu precisei de todo mundo junto aqui, tá vendo? Olha só que coisa linda. Se você morre de medo de agulha, você vai sentar sua busanfa lá e vai doar teu sangue de tão bonita que tá isso aqui, né? Do governo federal. Vamos ver. Como cai na tua prova? Lembrando, no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Como interpretar um texto híbrido e não verbal. Não deixe de assistir, tá ouvindo? Texto 4, da prova também de vocês. Não sei se foi do Pedro II ou do Colégio Militar, não tô lembrando aqui. No primeiro quadro, olha só, vamos olhar pro personagem. É um cara com a boca aberta, tá vendo? Ah, aquele que gosta de zoar na escola, sabe como é? E o outro mais quietinho de óculos, é aquele mais ingênuo, né? E o outro não. O outro é aquele que gosta de zoar o plantão, né? Tá vendo que a boca dele sempre tá aberta, rindo? Agora olha a última expressão dele. É diferente dos 3 primeiros quadrinhos. Nos 3 primeiros ele tá rindo, zoando, apontando, e no último ele tá assim, ó, não tá entendendo. Então você tá vendo que eu nem li ainda, mas o texto não verbal já tá me dando uma informação. Tranquilo? Então vamos ler. No primeiro quadrinho assim, ele tá falando, perca o amigo, mas não perca a piada, e o outro tá assim olhando pra ele, pensando, e ele rindo.
No segundo quadrinho ele continua rindo. KKKKK. No quarto, no segundo ele tá rindo e o menino tá indo embora, o amigo dele. No quarto, tá sozinho. No terceiro, tá sozinho. E no quarto quadrinho, ele tá assim, ó. Já rindo menos, já... O que aconteceu? E olha o que a questão pediu. No segundo quadrinho do texto 4, podemos observar que um dos personagens vai embora da cena, deixando o outro falando sozinho. Isso acontece por quê? A. O personagem que foi embora discorda do que o outro disse e quer demonstrar isso. Interessante. B. Os dois personagens são muito amigos e o que saiu logo voltará para apoiar o outro. Será que ele vai voltar? O texto não diz, você não pode afirmar. Não é essa. C. Eles estavam brigando por causa de uma piada e agora deixaram de ser amigos por isso. Eles estavam brigando? Tem discussão aqui? Não, no quadrinho só esse personagem aqui que fala, então não tem uma discussão aqui. D. O personagem que foi embora foi chamar os amigos para ouvir o que o outro estava dizendo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O texto informa isso? Não. O texto não informa que ele foi chamar. Ele meteu o pé, foi embora. Então, olha só. A. O personagem que foi embora discorda do que o outro disse e quer demonstrar isso. Por quê? O primeiro, o engraçadinho, estava falando assim, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Eu vou zoar o meu amigo, falar o que eu quiser, sem me importar com o que ele vai achar. Porque eu perco o amigo, mas não perco a piada. O outro amiguinho aqui, ó, não concorda com isso. E o que ele fez? Foi embora. Então esse sentido inteiro é construído pelo texto verbal e pelo texto não verbal. Ok? Então no texto verbal, você quer aprender um pouco mais sobre como interpretar um texto verbal, um texto não verbal, um texto híbrido ou misto, porque os textos híbridos também podem ser chamados de misto, ok? Deixa eu ver se eu botei ali. Aqui, ó. Híbridos ou mistos. Você quer saber interpretar esse tipo de texto? Assista ao próximo vídeo. Beleza? A resposta daquele ali é A. E a família Simpson agradece a sua participação. Espero você vai ter que curtir, ok? Você vai ter que deixar um comentário aqui nesse vídeo. Tranquilo? Espero vocês no próximo. Como interpretar, dicas para interpretação textual. Não perca. Um abraço, um beijo para vocês, gente.